Voltamos! E o nosso segundo bloco de discussões vai tratar agora da sala de aula invertida. Professor, professora, você já experimentou fazer isso? Vamos aprender? A sala de aula invertida começa por aqui. Tem esse primeiro momento. O que você vai trazer aí? Os textos, o material, ele tem que ser disponibilizado todo anterior à aula. Nos exige muito mais planejamento. Contudo, quando os alunos estão genuinamente motivados, eles se apropriam desse material de estudo antes e chegam em sala aptos ao debate, à discussão. Então vejam aí, no primeiro passo para a gente utilizar a sala de aula invertida, o conteúdo é introduzido aos alunos antes da aula presencial, ou seja, o primeiro contato é virtual, através de vídeos aula, resumo, que podem ser explorados individualmente. O nosso segundo passo, o aluno pode rever o material caso tenha dificuldade, além de fazer outras pesquisas que aprofundem um tema estudado. Olha que bacana, surgindo aí o que a gente discutiu lá no início, o autogerenciamento, a autonomia e a motivação genuína desse estudante com o conteúdo que vai ser trabalhado. Esse é o momento em que o estudante vai levantar as dúvidas, comentários e complementos que levará à sala de aula. Acompanhem aqui na nossa tela. O nosso terceiro passo na utilização da sala de aula invertida é que na sala de aula os estudantes vão tirar as dúvidas conosco, com os professores, que vai propor e orientar esse projeto, essa atividade e esse debate acerca do tema. O momento presencial, o momento em sala, quer seja na nossa sala de aula presencial ou ainda na nossa sala de aula virtual, como tem sido agora, não deve trazer só os conteúdos, mas devem desenvolver as habilidades intra e interpessoais, porque lembram lá também do primeiro pilar da educação, que é o aprender a ser. Então a gente aprende a ser convivendo. Quando a gente mobiliza as nossas habilidades intra e interpessoais, a gente consegue conviver melhor com o outro, conviver melhor em pares, e aí por isso é o fundamento dos 4 pilares lá da educação, vai estar aparecendo aqui no nosso terceiro passo da sala de aula invertida. Os benefícios, por que é importante inverter essa sala de aula, mudar essa ordem? Olha os benefícios aqui. Os alunos vão construir o conhecimento, a automotivação vai ser o nosso ponto principal, a criatividade vai aflorar, a colaboração, a autonomia e a organização. Isso tudo aparece quando a gente muda essa posição, quando eu, professor, não fico à frente da turma, mas propicio que eles estudem, se apropriem antes do material e cheguem em sala para fazer essa discussão, para fazer esse debate. Então, é importante, professor, que você disponibilize o material antes da aula e motive os alunos. Não cheguem em sala antes de ler tal material. A aula só vai funcionar se vocês estudarem antes. É dever de casa de vocês fazer a leitura antecipada dos textos. E aí você vai perceber um mundo de dúvidas, de questionamentos, de proposições que vai surgir dentro da sua sala de aula. A nossa tela vai mostrar agora mais um esquema do que nos traz a sala de aula invertida, os benefícios e o que a gente consegue perceber quando a gente simplesmente muda esse foco do trabalho, essa parte da nossa atenção que vai estar voltada para esses alunos que estão ali em pequenos grupos, par a par, e aí nós, professores, não ocupamos mais aquele protagonismo de estar
à frente da sala. Vejam aqui, então quando eu tenho a sala de aula invertida, que a sala de aula invertida vai ser o meu foco de trabalho, o que eu tenho com isso? Na metodologia eu vou ter aulas mais participativas, essa cultura da aprendizagem, claro, eu vou estar disponibilizando antes o material para o meu aluno e vou estar ali incentivando. Você já leu os textos? Venha apto para o debate. Eu mudo essa perspectiva da dinâmica de como as aulas acontecem. E as instruções são feitas com antecedência. Quando eu trabalho também com a sala de aula invertida, eu tenho esses princípios da produtividade, da colaboração, da aprendizagem contínua, o tempo todo permeando a minha sala de aula. Na sala de aula invertida, as minhas ferramentas são notas online, o quiz, flashcards, mapas mentais. Professor, você pode pesquisar essas formas todas na internet ou ainda você já faz isso, mas talvez não conheça com esses nomes, com essa nomenclatura. Nos grupos de estudo, eu posso ter também os anúncios, as avaliações, compartilhar recursos. Essas discussões, elas são também mais analíticas. Percebam toda a mudança que eu tenho quando eu simplesmente, inverto a minha sala de aula. Agora a gente está conseguindo ver aqui as posições, como é que a gente arruma mesmo. As cadeiras ficam dispostas em sala, nesses círculos que vocês podem ver. E a lousa, o quadro negro, já não vai ocupar esse papel de destaque. Por quê? Porque o material já foi distribuído para esses grupos compartilharem e estudarem antes que a aula acontecesse. E importante, se você puder também, se na sua escola já tiver essas mesas maiores, que fica todo mundo reunido em volta dessa mesa. Caso não tenha, não tem problema algum, como você está vendo aqui na imagem também, a gente junta as cadeiras e faz os famosos trabalhos em grupo, e cada grupo orientado com a sua atividade. Na sala de aula convencional, o que eu tenho? Quais são as respostas que eu tenho quando eu me utilizo da estrutura da sala de aula convencional e especialmente quando eu tenho aquela organização da sala de aula convencional, que é o professor à frente, a lousa atrás, todo mundo fileirado, nas filas indianas organizados, né? Para manter o silêncio, a disciplina, a ordem. O que isso me traz enquanto resultado na aprendizagem? Eu vou ter foco na resposta, conteúdo programático fechado, explicação de tira dúvidas, o estudante ele vai memorizar e o professor avalia. Essa é aí a estrutura que eu tenho no modelo tradicional. Mas quando eu passo para a sala de aula invertida, a minha perspectiva passa a ser outra. Qual então? Eu tenho foco na pergunta. Vejam que o tempo todo a gente falou aqui em problematização. Quais são as problematizações que a realidade vai trazer? Quais são as perguntas? O que está angustiando esse aluno? O que ele percebeu de novo aí? O conteúdo programático é aberto, eu não preciso trabalhar com aquele conteúdo fechado, ponto a ponto, minimamente dar conta disso. A orientação e a construção é para tirar as dúvidas. O estudante colabora, ele participa, ele vive aquele conhecimento que está ali impregnado nas páginas do texto didático ou do livro. E o professor vai fazer a mediação, ele vai conduzindo esse aluno a perceber esse novo conteúdo, esse novo conhecimento, essa nova abordagem acerca do que está sendo debatido em sala. Importante destacar, professor, que quando você organizar esses grupos, agora pensando nesse nosso novo normal, diminua a quantidade de alunos que farão esses grupos. Se antes eu pensava em grupos de 5, 7, agora eu posso fazer em trio ou em dupla, tá? E a gente também pode fazer essa mesma metodologia com a aula online. Eu faço os grupos no WhatsApp,
Que tal? Então a gente precisa reelaborar dentro das condições que nós dispomos. Se você, professor, aí também não tem condições de utilizar o celular, pensa no trabalho em dupla. Se não dá para fazer em dupla, a gente pensa aí na modalidade à distância, então, ok? O importante é que a gente consiga trazer essa nova forma de trabalho ou essa adequação do nosso trabalho, porque afinal de contas a gente está discutindo aqui esse binômio que vive o tempo todo dentro do trabalho do professor, ensino e aprendizagem. Só existe ensino porque tem alguém para aprender, não é? E aí a gente volta também a trazer esse aspecto da nossa discussão. O professor, ele não é preponderante ao aluno ou aluno, o estudante, sobre o professor. Mais uma vez a gente traz que uma das principais veiculações dessa proposta da metodologia ativa é essa horizontalidade das relações entre professor e aluno. Tudo bem? Caminhando nessa nossa construção da sala de aula invertida, a gente já observou quais são os passos que a gente precisa trazer para nos organizarmos, para ter a sala de aula invertida. Percebemos quais são os aspectos que nós temos quando utilizamos a sala de aula invertida, e agora a nossa tela vai mostrar para a gente quais outros aspectos a gente relaciona quando usa a sala de aula invertida para motivar os nossos alunos. Dessas estratégias para motivar os alunos, o que a gente faz enquanto professor? A gente vai criar regras da sala em conjunto, que era o que nós acabávamos de falar. A gente não pode esquecer desse momento de pandemia que nós vivemos e a gente precisa reelaborar as nossas estratégias, tá? A gente vai dando instruções diferenciadas. Se eu percebo que uma dupla, uma equipe formou com determinadas habilidades e competências daquele aluno, ele não precisa estudar a mesma coisa que o outro grupo, que a outra equipe vai fazer. Eu posso, então, passar um outro grau de dificuldade daquele conteúdo, uma nova abordagem daquela discussão para aquele grupo, e um outro grupo fica com uma discussão mais inicial. E a gente pode voltar a usar, né? Os vídeos, os recursos visuais, filme, internet, os nossos jornais impressos ou digitais, música, entre outros recursos didáticos, tudo bem? Os alunos podem aqui ensinar o que eles aprenderam. E essa é um outro insight importante, fazer com que os alunos também vivenciem, ocupem esse espaço que nós professores temos em sala de aula, porque eles aprendem, mais uma vez, esse autogerenciamento, essa autodisciplina de como é cuidar do seu processo de aprendizagem, tá? E que eles sejam responsáveis por algum projeto. Se a gente vai trabalhar então com a proposta da metodologia ativa baseada em projetos, cada equipe pode ficar com um projeto que vai cuidar de um determinado aspecto daquele problema ou daquele projeto, tá certo? A gente usa muitos exemplos em qualquer uma dessas metodologias, e quando a gente faz essa sala de aula invertida, o uso dos exemplos motiva os alunos. Conectar conhecimentos anteriores aos novos, vocês percebem que o tempo todo a gente aqui, na nossa formação, está usando esse caminho de ir resgatando o que a gente tinha discutido para que a nossa linha de raciocínio, de entendimento vá caminhando, progredindo. Estimular esse medo de errar, porque, como eu também falei lá no iniciozinho, o erro é uma tentativa do acerto. Então, quando o professor se apropria dessa tentativa do aluno de acertar, a gente encoraja e fortalece o nosso estudante a ir além, a se arriscar, a se propor a ir além. A gente vai
pode ter também essas funções diferenciadas para cada um dos grupos e explorar as motivações intrínsecas e extrínsecas do nosso estudante. Professor, quais são essas motivações intrínsecas? Podem ser qualquer umas. As extrínsecas, de repente, de debater um assunto que eu percebo que tem um aluno que mora em determinado bairro, eu trago o nome do bairro desse aluno para ser debatido em sala. Eu tenho alunos que têm problema com essa questão da orientação sexual, da identidade de gênero, eu trago esses debates para dentro de sala de aula. Essas temáticas estão fazendo parte do teu aluno. Ele não se desconecta do que ele vive fora de sala para vir estudar. Toda essa carga do que o aluno vive fora de sala chega com ele em sala de aula. Era o que a gente falava no início dessa nossa discussão, das bases afetivas. Então, a gente chega em sala com toda essa carga. Se eu estou vivendo um problema em casa que é dessa ordem emocional, ela vai impactar. E se eu, professor, estou atento nessa dimensão do meu aluno, do meu estudante, eu com certeza consigo motivá-lo a se apropriar melhor desse conteúdo, a se apropriar melhor dessa discussão, porque vai ter sentido, vai ter significado no uso da vida cotidiana do meu estudante. Na sala de aula invertida, a gente também tem algumas premissas, ou seja, o que está envolvido na organização da sala de aula invertida? Eu vou ter os triângulos interativos, que foi aquilo que a gente reelaborou aqui. Eu posso ter o triângulo, eu posso ter essa dupla, ok? A automotivação, que é uma palavrinha que a gente tem usado desde o início da nossa conversa, tá? O protagonismo do aluno é um dos principais elementos também aqui, ok? Quando eu trago a sala de aula invertida, a autonomia, que é outra palavrinha que a gente suscitou muito aqui no nosso debate. A visão interdependente. Eu tiro esse foco do professor e vou ali compartilhar com a minha sala de aula o pensamento crítico, a colaboração e a cooperação e a criatividade. Que premissas interessantes, não é? Eu tenho mais. Reduzir o ensino expositivo em classe, esse diálogo, essa aula expositiva dialogada, ela vai perdendo espaço. Eu vou tornar o ensino mais dinâmico e participativo, tirar o aluno da classe, dessa situação de conforto e equilíbrio. Lembram de Piaget, por que ele dá essa base para as metodologias ativas? Eu vou estar o tempo todo trazendo esse aluno para ser desequilibrado, porque o tempo todo chega novas informações. O uso dos muitos exemplos, ok? Tornar possível e frutífero a aprendizagem autônoma. Promover e fomentar a socialização e a aprendizagem colaborativa, claro. Se eu todo o tempo trago esses pares, esses grupos e mudo essa organização da sala de aula, eu vou propiciar com certeza a aprendizagem colaborativa. E usar no ensino as tecnologias que os alunos usam e gostam, que esse é um debate importante também para a gente trazer aqui na nossa discussão. Muitas vezes a gente pensa lá só nesses conteúdos, nas disciplinas, e a gente está desconectado com o gosto do nosso estudante, o que eles estão vivendo nesse momento, o que é essa moda entre as faixas etárias, e é importante a gente conseguir dialogar com esses gostos, com esses saberes também do nosso estudante. A gente não pode deixar de destacar outras possibilidades, né? Que tem a prática antes da teoria. Então a gente vai ter dois momentos. A nossa tela vai mostrar aqui a observação e a discussão. A observação a gente viu um pouco na estruturação da metodologia ativa baseada em problema, mas é importante ainda destacar a identificação das estruturas, que são as situações já conhecidas. Essas situações não podem ser situações novas, que o professor nunca tenha tido contato, ele minimamente precisa saber o que vai esperar daquela situação para que ele possa direcionar
qual vai ser o debate, direcionar qual vai ser essa seleção dos conteúdos. Direcionar o debate não, porque na verdade o debate ele vai ser formado em sala de aula. Surgem as dúvidas, as discussões a partir do que foi estudado anteriormente e com aquele problema que a turma percebeu, tá? A discussão da teoria com os professores da disciplina, e aí a gente tem esse momento também da interdisciplinariedade, vai utilizar os conhecimentos levantados anteriormente, de acordo com as estruturas e situações reconhecidas. Então, só para que fique claro, quando a gente vai usar a realidade para embasar a utilização da problematização, quer seja com a aprendizagem baseada em problemas, projetos e equipes, essas situações, problemas, o professor minimamente já tem que ter um contato, porque ele vai pensar justamente quais são os conteúdos que estarão relacionados e que aspectos podem ser abordados pela turma. E se surgir na turma algo que o professor não domine, ele sinaliza e aí vai ser aprofundada a pesquisa daquele material, ok? Outra possibilidade que a gente tem é o uso de casos. A gente também já viu, mas é importante fazer uma pontuação específica. A gente vai ter a formação de pequenos grupos, a apresentação dos casos, a elaboração de questões de aprendizagem nesses pequenos grupos, tá? A apresentação e seleção das questões para o grande grupo, a busca na literatura, a elaboração de respostas no pequeno grupo e a discussão, o fechamento da discussão nos grandes grupos. E quando é que eu sei que eu tenho a construção de um bom método ativo? Vou ter alguns pontos para observar. Ele precisa ser construtivista, vejam aqui na nossa tela. Construtivista é o quê? Se basear em aprendizagem significativa. Colaborativo, favorecer a construção do conhecimento em grupo. Interdisciplinar, proporcionar atividades integradas a outras disciplinas. Contextualizado, permitir que o educando entenda a aplicação deste conhecimento na realidade. E reflexivo, fortalecer os princípios da ética e de valores morais. E refletir também aqui é esse processo de pensar sobre, que vai resgatar também um dos pilares lá que nós iniciamos no momento da discussão teórica das metodologias ativas. Outros aspectos que a nossa tela sinaliza aqui para a característica de bons métodos ativos, eles são críticos, investigativo, humanista, motivador e desafiador. Ele é crítico porque estimula o educando a buscar o aprofundamento de modo a entender as limitações das informações que chegam até ele. É investigativo porque vai despertar a curiosidade, a autonomia, possibilitando ao educando a oportunidade de aprender a aprender. Humanista, porque vai estar preocupado com a integração e o contexto social, que nós falamos muito a respeito disso, não é? Motivador, porque trabalha e valoriza a emoção. E desafiador, porque estimula o estudante a buscar soluções. A nossa tela vai continuar mostrando aqui pra gente esse esquema do papel do professor. Por que é importante essa formação docente? Eu capacito o professor, eu posso ter esses dois níveis de capacitação, uma capacitação básica e avançada, ele progride com a educação continuada e vai fortalecendo então a educação permanente. Trouxe bem específico para a gente pontuar nesse momento, porque muitas vezes a gente, com o dia a dia, acaba sendo levado para ter uma prática muito espontânea. Eu estou aqui com o meu plano de aula, eu estou aqui com o livro didático, eu vou colocar tudo no quadro, a gente faz uma rápida discussão e pronto, venci aquele conteúdo. Vejam que as metodologias ativas o tempo todo desafia esse professor e esse estudante a estarem se reinventando. Um outro aspecto importante de nós discutirmos sobre essa estruturação das metodologias ativas e esse implemento da sala de aula invertida é a avaliação. Qualquer estratégia de inovação deve levar em conta as suas práticas de avaliação e vai integrá-las à reflexão
para transformá-la. Você sabe, professor, que a avaliação ela não pode ser usada só desse aspecto quantitativo, o aferimento da nota. Hoje a gente trabalha com esse aspecto da avaliação qualitativa. Eu preciso fazer da avaliação esse momento de formação. E quando eu trago a sala de aula invertida com o uso das metodologias ativas, eu tenho um material riquíssimo para o tempo todo conseguir fazer esse tipo de avaliação qualitativa, porque eu vou trabalhar com aspectos da autonomia, do autogerenciamento, da responsabilidade que aquele aluno utilizou, como foi o envolvimento dos pares nas atividades, tá? A avaliação precisa ser, antes de tudo, processual e formativa, para a inclusão da autonomia, do diálogo, da reflexão coletiva, na busca de respostas e caminhos para os problemas destacados. A avaliação nunca deve assumir uma posição de punição, de estigma, mas favorecer diretrizes para se tomar decisões e definir prioridades. E para a gente encerrar esse nosso segundo bloco, eu deixo o pensamento aqui do nosso patrono da educação, o professor Paulo Freire, que diz assim: ninguém começa a ser professor numa certa quarta-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. E hoje, o Liberal na Escola pensou nesse momento da gente refletir acerca da nossa prática, sair dessa nossa zona de conforto ou reelaborar a nossa prática em sala de aula, no uso dos nossos conteúdos, que é esse debate com a metodologia ativa. Nós vimos aqui o que é a metodologia ativa, como ela se estruturou, a aprendizagem baseada em problemas, projetos, equipes e a sala de aula invertida. A gente vai também deixar um outro material em que a gente discute o uso do jornal, seja ele impresso ou digital, dentro de sala de aula, dialogando com as metodologias ativas. E é importante você também procurar o vídeo Pink Floyd, Another Brick in the Wall, que vai estar disponível aqui, para você conseguir fazer os links com a nossa discussão. Será que nós não precisamos de nenhum tipo de educação? Como é que a sala de aula estava organizada lá? Qual é o papel do professor? Observem que o conteúdo lá está sendo trazido de forma magistral. E qual é o impacto que isso traz na formação dos nossos estudantes? Será que nós queremos o nosso estudante saindo homogeneizado, igual da máquina de moer? Observem, lembrem que o vídeo ele é de um momento histórico, mas casa muito bem com as nossas discussões aqui. Eu te espero no próximo material e que você se aproprie, use, transforme, professor. Você é um canal de transformação para o seu estudante. Te aguardo!